Então, vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu utilizei aqui o autocomplete, né, para fazer aquele recurso que geralmente é feito com Ajax, né? Você tem um trabalho danado para fazer e esses dados, teoricamente, viriam do banco de dados. Pô, uma consulta ao banco utilizando o like é fácil de fazer, né? Então, like alguma coisa, então o que o cara digita, você passa como parâmetro para consulta e vem a lista do banco, certo? Só que como a gente ainda não está acessando o banco, na verdade a gente vai criar o Java Bean montando esse objeto para trazer os dados para cá, ok? Então, o que eu fiz? Eu copiei e colei esse código, vamos lá pro NetBeans, né? Eu criei uma página autocompletar, beleza? Chamei ela de autocompletar. Fui no arquivo web.xml e configurei ele para que a minha página inicial fosse autocompletar, só para começar o projeto por ela, beleza? Ok. Feito isso, eu colei o código aqui e retirei o que eu não queria. Porque, olha, se vocês verem aqui de novo no site do Prime Faces, ele está fazendo todas essas. Beleza? Aqui, por exemplo, ó, A, não acontece nada, B, não acontece nada, C, aí que ele faz o autocompletar. Então, você também pode restringir esse autocompletar para um número mínimo de caracteres. Por exemplo, imagina eu numa farmácia, eu digito A, vem praticamente a lista toda de remédio da farmácia. Aí é muita consulta, porque cada letra que eu digito, ele vai no banco de novo e volta. Então ali eu posso restringir, eu tenho que digitar pelo menos 3 caracteres para ele começar a fazer a pesquisa. Quer dizer, ele já vai trazer um número bem menor de medicamento. Beleza? Então, obviamente, eu não quis fazer todos. Beleza? Eu não quis fazer todos. E aí eu retirei o que eu não precisava. Olha lá. O que eu fiz aqui? A tag autocomplete, dei um ID para ela, né? Um value, que é o valor final, é o valor que foi escolhido no campo. Então, esse value aqui, deixa eu dar um play para mostrar. Esse value é o valor que foi escolhido aqui no campo. Por exemplo, escolhi lá Ednei, ele vai fazer um set nome no atributo nome, beleza? E o complete method é um método que ele está chamando para fazer a busca, teoricamente, no banco de dados. Beleza? Então, são 2 parâmetros. O value, que é o valor que vai ser escolhido pelo usuário. Quando o usuário escolhe aquele valor e dá um post no formulário, é aquele valor que vai fazer set no objeto. E eu tenho o complete method, que é um método que vai ser chamado a cada digitação do usuário e que vai ao banco de dados, vai buscar a informação e vai trazer de volta. Digo. Não, ele vai digitar uma letra e vai buscar todas aquela letra. Isso, ele vai fazer isso aqui, olha. Entendi. Beleza? Que antes, de uma maneira geral, você faria com Ajax, teria que botar código JavaScript dentro da tua página, pegar o valor e dar um bind ali, ele já faz isso para você sozinho, né? Então, veja, só esses 2 valores. O que eu fiz? O botão enviar, ele, tá vendo? Ele está dando um update na tag display. Essa tag display é esse cara aqui, ó. É esse dialog, tá vendo? Aí eu chamei ele de display, coloquei esse efeito para abrir e o mesmo efeito para fechar, definir a largura, beleza? E aqui eu coloquei uma grid dentro dela, com um texto fixo
e o valor que ele vai fazer get no objeto nome, que é o mesmo nome que ele fez set aqui, ó, ele faz get aqui para mostrar. Beleza? E aí, essa daqui é a sintaxe para chamar ela. Tá vendo? Então eu vou dar um update na tag display. Quando eu fizer o update nela, quando o update estiver completo, ele vai chamar o método show. Ele vai chamar o método show para mostrar essa tag. Então, no final das contas, dá esse efeito aqui, ó. Beleza? E para fechar, como eu escolhi o mesmo efeito, ele faz o efeito ao contrário. Beleza? Tem um efeito aqui que é uma bombinha, maneiro pra caramba. Quando você fecha, assim, ó, explode. Igual purpurina. Se você colorir bem, fica uma coisa... Fecha. Então, beleza. Vamos lá pro Java Bean, que é parte importante aqui também. Nisso aí, vocês tiveram alguma dúvida? Então, veja bem, nada diferente do que a gente tem feito nos outros trabalhos. Bom, o meu Java Bean, olha lá o que eu fiz. Primeiro, eu criei uma variável privada, nome, para eu fazer get set nela. Então, olha lá, ó, get nome, set nome. Até aí, nada demais, certo? E eu criei esse método aqui, olha, devolve lista de nomes, que é o método que está sendo chamado aqui, olha. Então, a cada vez que o usuário digita alguma coisa, ele vai chamar o método devolve lista de nomes. Bom, esse método, que eu estou fazendo? Veja bem, está vendo que ele vem com um valor, certo? Esse valor, ele já vem como um parâmetro desse próprio cara aqui, ó, tá vendo? Por quê? Porque o valor dele é esse nome. Então o valor já está vindo. O que eu fiz aqui? Eu criei uma lista de nomes, tá? Isso aqui eu estou simulando que vem do banco, tá? Veja que tem nomes que começam com E, com M, beleza? Só que aí, como é que eu vou fazer o filtro? Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu criei uma outra lista aqui embaixo que eu chamei de sugestão. Ou seja, quando o usuário começa a digitar o nome que ele quer, eu vou apresentar uma lista de sugestões para ele escolher um dos nomes que está lá. Certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz um for each, tá vendo? Eu estou percorrendo esse vetor aqui, ó, essa lista de nomes. Cada vez que eu percorro a lista de nome, eu jogo o nome na variável n, e aí eu comparo se esse nome em minúsculo, ele começa com o valor que veio para cá em minúsculo. Então, aí se eu não colocasse o two-lowercase, o cara teria que começar, por exemplo, um nome com letra maiúscula, senão ele não ia achar. Quer ver aqui, ó? Se eu pegasse esse if, ó, vou fazer isso aqui, ó. Vou comentar ele aqui e vou tirar o two-lowercase. Beleza, tá lá, ó. Dei um play. Opa, deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Esse está fechando. Deixa eu ver o que ele reclamou. Vou fechar aqui enquanto isso. Vou dar um play. Olha lá. Por exemplo, ó, digitei E, não vem ninguém. Por quê? Porque ele está comparando o E minúsculo com os nomes que todos aqui, olha, começam com letra maiúscula. Então, eu teria que fazer isso aqui, ó. Então, para evitar
que o usuário, né, só gosta de moleza mesmo, eu peguei e coloquei aqui, olha, jogando tudo para minúsculo e comparando o que começa com o que. Obviamente, eu não precisaria fazer isso tudo aqui se eu estivesse acessando o banco de dados. Por quê? Porque eu ia chamar uma consulta que tem um like. Então eu passava o valor para consulta e ele ia fazer, ó, select nome from tabela tal, where nome like o valor. E foi passado. Eu ainda podia dar um order by pelo nome para trazer só os nomes que eu queria mesmo, certo? Então, isso aqui para mim é ficar transparente. Eu só estou montando isso para simular dados e uma consulta em cima desses dados. Beleza? E aí eu retorno a sugestão, que é o meu vetor já filtrado, que eu só estou pegando os nomes que começam ora com E e ora com M. Beleza? E aí eu consigo fazer o autocompletar. Beleza? Se eu tivesse acessando o banco, aqui esse método ele só ia repassar o valor, né, e chamar uma consulta que tem like. Beleza? Então olha só, toda a complexidade, eu não sei se vocês já mexeram com Ajax. Já mexeu, né? Para fazer isso, por exemplo, com Ajax. Então, para fazer isso com Ajax, na verdade, depende da quantidade de itens. Mas a forma mais simples, com uma quantidade pequena, é você fazer uma consulta e retornar um JSON para o JavaScript. E quando você vai digitando, ele vai ficar com uma table lá guardado e você vai digitando. Só que enviar para dados muito grande. Se for muito grande, ele tem que fazer a consulta na hora. Então, e em termos de programação? É mais custoso. Você vai ter que, pelo menos, você vai ter o código Ajax, vai ter o código JavaScript, que vai esconder algumas coisas. E se você quiser jogar nisso, você vai ter o código modal ainda. Então, na verdade, tem muito código ali que está encapsulado, que a gente não vê a complexidade e que é só usar o componente. Beleza? Então, galera, todo mundo entendeu? Olha só, o que eu vou pedir para vocês fazerem então? Entrar lá no site do Prime Face, achar o autocomplete e criar o de vocês. Beleza? Tranquilo? Acabou de criar, vai me aguardar, quer dizer, acabou de criar, na próxima aula vocês vão rodar para eu dar uma olhadinha, aí eu vou dar uma olhada rápida e já vou passar mais alguma coisa, beleza? E essa semana se Deus quiser, eu vou conseguir fazer a videoaula daquela aula, que eu estava sem voz, aí embolou tudo, eu fiquei todo enrolado e eu ainda estou correndo atrás, que eu ainda não descobri o que eu tive. Então eu estou fazendo exame, tá me dando sono direto por causa desse remédio que eu estou tomando, então ainda estou enrolado. Mas assim, eu vou já tentar fazer para vocês conseguirem ter a aula de configuração.